Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior. É com muita alegria que iniciamos mais o programa Abrindo a Bíblia na TV, agradecendo a Deus e a você pela honrosa audiência e pela felicidade de estarmos aqui buscando, como Jesus nos orientou, a verdade que liberta. Temos sempre a preocupação de lembrar a você que não estamos aqui para fazer proselitismo nem para destruir a fé de nenhum irmão de outra religião. Mas como Jesus não teve religião, a religião dele é o amor, fraternidade, a religião dele é a religião universal. Nós estamos aqui na condição de também um religioso espírita, respeitando a sua crença perfeitamente. Sou ecumênico, adepto da doutrina espírita por lógica, razão e bom senso, e opção pessoal é natural. Isso não se discute. Nós vimos a semana passada, no estudo belíssimo discurso de Jesus, Sermão do Monte, nós vimos o capítulo 6 de Mateus, versículo 24, quando Jesus fala de ninguém pode servir a Deus e a Mamon, a dois senhores. E eu tenho aqui um Novo Testamento, que é em hebraico. Então ele termina o versículo 24 dizendo assim: Lo turlu, não podeis, lavod et Elohim, servir a Deus, ve et Ramon, e a Mamon. Então, você não pode servir ao espiritual, que é Deus, e ao material, a palavra Mamon em hebraico, nós sabemos que significa dinheiro, tesouro, coisas materiais. Então é isso que Jesus quer dizer. E nós pegamos, coincidentemente, para completar esse nosso estudo, o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente, Kardec, na sua exegese maravilhosa, ele escolheu e colocou o título desse capítulo, Não se deve servir a Deus e a Mamon. Só que ele não usou o capítulo 6, versículo 24 de Mateus, como está no Sermão do Monte, mas ele extraiu do próprio capítulo 16 do Evangelho de Lucas, versículo 13. Opção de Kardec, talvez porque, como era o capítulo 16, ele escolheu também o versículo 16, o capítulo 16 de Lucas, por uma questão até de facilidade do leigo decorar melhor o texto de Kardec. E nós vamos fazer hoje um aprofundamentozinho um pouco maior, porque Kardec colocou um subtítulo nesse capítulo de Salvação dos Ricos, que é o que nós estamos estudando hoje. Ele coloca um texto aqui de Mateus 19, versículo 16 a 24. Essa tradução, eu não sei, Kardec sempre usava a tradução de Sacy, a tradução francesa. Eu vou ver Lucas aqui, como ele colocou Mateus 19, o que é que ele colocou como palavras que ele diz aqui. 19, 16. Aí alguém se aproximou dele e disse, que é um jovem rico, não é? Mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Respondeu, por que me pergunta sobre o que é bom? Diz Mateus que Jesus disse, o bom é um só. Se queres saber, entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ora, as pessoas confundem muito, eu quero fazer já uma pausa aqui para esclarecer algo. As pessoas confundem muito Jesus com Deus. E Jesus não aceitou nem que aquele jovem o chamasse de bom. Bom, na verdade, está Deus, como Marcos coloca, Marcos e Lucas. Aqui, segundo os tradutores, a Vulgata colocou sempre o bom, é um só, mas está subentendido em Mateus, que já tem em Marcos e Lucas, que ele está falando de Deus. Bom é meu Pai, que está nos céus. Então, nessa passagem, me desculpe os que pensam diferente, Jesus já está colocando uma diferença, uma separação entre ele e Deus. Então, ele pergunta o que é que tem que fazer para entrar na vida eterna. E Jesus diz para ele, guarda os mandamentos. E ele diz assim, quais?
Jesus respondeu: estes não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que eu quero adiantar aqui para você, espírita, porque os nossos irmãos espíritas, alguns falam que a Bíblia só vale o Novo Testamento, que o Velho Testamento é ultrapassado. Hoje, graças a Deus, tem diminuído muito, porque trabalhos como o meu, como o de Álvaro Mordecai, de Haroldo Dutra, a gente tem trazido um outro conceito do Evangelho e da Bíblia para as pessoas. Então, nós estamos mostrando exatamente que Jesus, para justificar, não existia Evangelho naquela época, era o próprio Cristo que estava falando. Para ele justificar o que era que precisava fazer para alcançar a vida eterna, o que é que ele faz? Ele usa exatamente princípios da primeira revelação do Velho Testamento. Porque ele diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observa que ele manda amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo, honrar pai e mãe no lugar de honrar pai e mãe. Ele não diz amar pai e mãe, ele diz honrar. Porque no hebraico, na visão judaica, pai e mãe é muito mais necessário que a gente o ame muito mais, por isso tem uma palavra específica, kavod, que é honrar, que é muito mais do que amar. Essa lição fica aí para os filhos de hoje, que muitas vezes desconhecem, odeiam, desrespeitam, maltratam seus pais. É o que Jesus já está utilizando, meus queridos irmãos espíritas, como princípio para entrar na vida eterna. Em outras palavras, se você analisar bem isso aqui e estudar com racionalidade e lógica, você vai ver que para você alcançar a vida eterna, você já tem subsídios, roteiro, desde o tempo de Moisés. Se os 10 mandamentos de Moisés fossem vividos pela humanidade, talvez Jesus não tivesse vindo, não precisasse ele vir para ficar o tempo que ficou entre nós e dar uma nova roupagem, porque o povo não entendeu a sua revelação, o povo não entendeu a mensagem que ele enviou através de Moisés e dos profetas. Por isso que ele veio. Porque aqui ele está dizendo. E aí o jovem diz para ele: tudo isso eu tenho guardado. Aí vem a segunda parte, que Kardec extraiu, que está aqui na questão da salvação do rico. Que me falta ainda? Perguntou o homem, o mancebo rico para Jesus. Ele já cumpria tudo isso, ele não matava, ele não roubava, ele não adulterava, levantava falso, honrava pai e mãe e amava ao próximo como a si mesmo. Que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possui, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, porque era possuidor de muitos bens. Olha que coisa engraçada, meu querido telespectador. Kardec usa exatamente, no capítulo que ele chama Não se pode servir a Deus e a Mamon, uma colocação maravilhosa do apego à riqueza, do apego ao dinheiro, da ganância, da vontade de ter mais, de ajuntar muito. Tem pessoas aí que têm uma fortuna tão grande que se ele vivesse 1000 anos ainda não gastava o que tem, e a gente não entende o porquê dessa febre de ter, em vez de existir a febre de ser. Porque tudo que você tem, meu querido telespectador, o mais rico dos homens do planeta pega a sua fortuna todinha, ele não compra 10 segundos a mais de existência no planeta Terra. Então tudo isso não tem valor. Por isso que Jesus está lembrando aqui que a verdadeira vida, quem quer alcançar a verdadeira vida, tem que ser desapegado, não pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso. E aí o jovem, ouvindo aquelas palavras, foi embora,
saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. E aí Jesus disse aos discípulos, em verdade eu vos digo, que é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram muito espantados. Quem poderá então salvar-se? Jesus, fitando, disse ao homem, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Olha que coisa interessante, Jesus não fala aqui que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha, mas ele diz pelo buraco da agulha. Vocês sabem por que isso? Jesus estava falando para judeus. Ele não estava falando para cristãos, nem para ninguém de outros países, de outras regiões. Ele estava falando de um povo que sabia o que era o buraco da agulha. Não é as pessoas dizem que camelo era corda, os tradutores ficam perdidos porque não tem a geografia, não tem a vivência, não tem o conhecimento. Você chega em Jerusalém hoje, onde você chegar em Jerusalém, você vai observar que as muralhas de Jerusalém têm umas agulhas. A agulha tem umas fendas que elas vêm compridinha, compridinha, e aqui embaixo ela faz uma parte maior, como se fosse o fundo de uma agulha. Aquilo é a agulha que todo judeu conhece. Jesus está dizendo aqui, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco da agulha, como se fosse aquele buraco que tem no muro, que chamava-se o buraco da agulha, o que representa, na visão de quem está do lado de fora do muro, é uma fresta igual a uma agulha, que vem uma fresta assim, mas ela tem uns 10 centímetros de largura e aqui embaixo o buraco é bem maior. Por quê? Aquela agulha, pelo outro lado, corresponde a uma porta, um ambiente que ficava lá em cima, cabe uma pessoa, um soldado, um vigilante. Por trás daquele buraco, ele podia lançar flechas, ele podia atirar e na parte mais grossa de baixo colocar a boca de um canhão que cabia. Então, Jesus está usando algo que eles conheciam. O buraco não é um buraco de agulha, mas é como ele diz, olha, é muito mais fácil, veja bem, o camelo entrar pelo buraco da agulha. Aquele buraco da agulha do muro ali, é muito mais fácil o camelo passar por ali do que um rico entrar no reino dos céus. Ele não estava falando de agulha que a gente conhece, de costura, que é uma coisa ínfima, nem de corda, porque essa dificuldade que muita gente coloca nas traduções. E aí, Jesus está mostrando que a riqueza, por isso que Kardec coloca esse texto como salvação dos ricos, que é muito difícil, né? Um rico, orgulhoso, egoísta, entrar no reino dos céus. Não quer dizer que quem tem dinheiro não possa se salvar. Nós espíritas sabemos que existe a prova da riqueza e a prova da pobreza. E a da riqueza é muito mais difícil. Porque na facilidade que você tem com o seu bem material, fica difícil de você renunciar vamos dizer assim, aos gozos, aos prestígios, privilégios que você tem por ter condição financeira. Por isso que é muito mais difícil você vencer isso. E aí é mais difícil para o rico se salvar do que para o pobre. Embora que todos os dois podem se salvar. Se o rico não for escravo do seu dinheiro, porque Jesus diz, feliz aquele que não põe esperança no dinheiro. Nós vimos em programas atrás sobre isso. E aquele que sabe guardar tesouro no mundo espiritual e não no mundo material. Então Jesus vem trazendo para nós orientações de que devemos renunciar aos privilégios da matéria e buscar realmente a felicidade da moral, do perdão, do amor, do não matar, não adulterar, essas qualidades que fazem com que o espírito se eleve e tenha um tesouro no mundo espiritual e não no mundo material. Na verdade, é essa a grande mensagem desse texto que fala de salvação dos ricos e que Kardec também traz um texto aqui de Lucas que vai corroborar com o que nós estamos trazendo aqui, porque diz assim, um homem lhe disse no meio da multidão,
Dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que lhe coube. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Por que Jesus fez essa pergunta? Jesus era um judeu e no judaísmo existem os chefes, os sacerdotes, os rabinos, que são os verdadeiros juristas da comunidade. Jesus não era nenhuma dessas coisas, mas o homem estava confundido, ou o homem viu e sentiu a autoridade em Jesus para fazer aquela solicitação. E aí ele diz assim: ô meu irmão, não é? Quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Esse não é o meu papel. Eu não sou um rabino, eu não sou um chefe de comunidade. Então Jesus estava mostrando que era um judeu que estava chamando a atenção daquele homem para a importância que ele representava naquele momento, que não era de cuidar das coisas materiais, mas de coisas espirituais. Depois ele disse, depois que Jesus diz isso para o homem, ele disse para os discípulos: tenha cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Olha que coisa maravilhosa. E lhe disse em seguida essa parábola: havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente. E ele mantinha em si mesmo estes pensamentos. Tinha demais, né? Que farei porque não tenho um lugar onde possa guardar tudo o que eu consegui colher? Aí disse ele: descobri o que eu vou fazer. Derrubarei meus celeiros e construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem insensato que és: vai ser tomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? É isso que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Está em Lucas 12, 13 a 21, é o que Kardec pega como guardar da avareza. Meus queridos irmãos, a gente vê tantos problemas familiares por causa de riquezas materiais. Pessoas que morrem e deixam o problema para aqueles que aqui ficam, brigas, desentendimentos, às vezes chegam até as vias de fatos, assassinatos, a gente vê isso todo dia, para ficar com a herança. Como se aquilo fosse algo importante. Por mais juventude que você tenha, meu caro telespectador que está me ouvindo agora, veja, escute o que eu vou lhe dizer. Daqui a 30 anos, se você tem 20, você já está com 50, já passou metade, muito mais da metade da sua vida, porque hoje poucos vivem 100 anos. Então é preciso que a gente realmente escute Jesus, escute a nossa doutrina dos Espíritos, que diz: a verdadeira vida não é aqui, é no mundo espiritual. E para nós que somos reencarnacionistas, fica ainda muito mais fácil de compreender tudo isso. De que me adianta eu ter muito se eu não vou levar nada? O que nos interessa, na verdade, é aquilo que a gente guarda de bom, aquilo que a gente fez, aquilo que a gente distribuiu, sem egoísmo. Não guarde muita coisa que você não tem tempo para usufruir dela. Eu me lembro, faz 30 anos atrás, eu estava construindo minha casa e um tio meu, humilde, esteve na minha casa, se hospedou comigo. Ele disse assim: meu sobrinho, eu vou te dizer uma coisa. A pessoa, eu fiz uma casa, não é uma casa luxuosa, quem conhece minha casa, mas é uma casa que tem mais de 300 metros de área.
Naquela época, há 30 anos atrás, eu estava começando na universidade, meu consultório, eu tinha uma condição melhor, e eu fiz uma casa, não uma casa para ostentar, uma casa para eu morar bem. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse assim: o homem que constrói uma casa dessa devia viver pelo menos 200 anos. Olha que sabedoria. Porque a gente, às vezes, constrói as coisas pensando que a gente vai viver muito. E a gente não sabe. A gente não deve pôr esperança no dinheiro. Essa frase de Jesus é fantástica. Porque você não sabe a hora que você vai. Essa parábola que ele está falando aqui do rico, que amontoou, disse que ia construir mais celeiros para guardar o seu lucro, que era demais. E ele o que é que faz? Deus diz para ele: hoje mesmo eu vou te chamar para o mundo espiritual. Então sejamos sensatos, não sejamos gananciosos, não sejamos confiantes no que é apenas material. Aquilo que é importante na nossa vida é exatamente aquilo que você leva dela, não é o que fica. E aquilo que você leva dela não se compra com dinheiro material. Então, pense muito bem quando Jesus disse que ninguém pode servir a Deus e a Mamon, porque você não sabe a hora que você vai viajar para o mundo espiritual. Esteja pronto para ir hoje e amanhã, porque na hora que Deus lhe chamar, o que você fez de bom vai levar, o que não deixe briga, não deixe confusão, não pense que você é maior do que ninguém, porque grande só Deus. E nós fechamos nosso programa lembrando exatamente o tema do nosso programa. Não se pode servir a Deus nem a Mamon. E a salvação dos ricos. Os ricos se salvam, sim, assim como os pobres. Mas os ricos se salvam se eles não forem escravos do dinheiro. E Jesus falou muito bem quando disse: bem-aventurados que não põem esperança no dinheiro. Fique com Jesus. Até o próximo programa e muita paz.